Olá, eu sou o Sérgio Conforte. Hoje é dia 9 de setembro de 2018 e este é o Pelo Rio de número 1. Estou aqui com o Sávio Teixeira, que criou o projeto Pão de Açúcar Verde. Vamos conversar sobre o projeto, Sávio? Vamos. Vamos caminhar um pouquinho? Vamos lá. Explica um pouquinho como é que funciona esse projeto. Então, eu sou montanhista, né, e transitava muito ali pela face leste do Pão de Açúcar, que é aquela face virada lá para as praias oceânicas de Niterói. Uhum. E aquela região era toda recoberta pelo capim-colonial. E nós tínhamos ali incêndios periódicos causados por balões, várias situações que o fogo era frequente ali e causava grande prejuízo à pouca vegetação que tinha. Sem falar no próprio capim, que era o agente desses incêndios, né, periódicos. Esse capim, ele tem tem uma época que ele resseca muito, né? Tem. E favorece esses incêndios, né? No inverno, né, ele resseca bastante, né? E o inverno coincide com a época dos balões Coincide também. com a época dos balões, exatamente. Aí junta uma coisa com a outra, dá nisso aí. E aí eu resolvi substituir esse capim, né, retirar esse capim e colocar as espécies de Mata Atlântica, ou seja, reflorestar a região. Isso começou em 2002 e eu conto com o apoio da prefeitura, que fornece as mudas, e dos voluntários que todo mês me ajudam também nesse mutirão mensal de plantio que nós fazemos na região. E são quantos voluntários? Olha, Você pode mais contar? ou menos entre 25 e 30 por mês, a gente tem aí a média de 300 por ano. E o grande diferencial, eu acho, dessa situação é a gente estar criando essa oportunidade para as pessoas participarem desse movimento, né, ambiental, desse movimento ecológico, as pessoas saírem de suas casas e fazerem algo pelo meio ambiente da nossa cidade. Sim. E isso, para mim, é o grande diferencial, porque isso envolve, acima de tudo, a consciência ambiental. E uma pessoa que está assistindo o programa agora, né? Tá vendo a gente falando sobre isso. Como é que ela faz para participar desse mutirão? Como é que ela pode participar do projeto como um voluntário? Então, ela pode entrar no nosso site, projetoPãodeAçucarVerde.com.br. Lá tem um espaço para se inscrever, mandar um e-mail para o projeto e eu cadastro, ela fica cadastrada lá no e-mail. Sim. E ela vai receber todo mês o convite para participar desses nossos mutirões mensais de plantio. Você não é natural aqui do Rio de Janeiro e você, aí conta um pouquinho da sua história. Você veio para o Rio de Janeiro e de lá, daquela época que você chegou aqui no Rio de Janeiro para hoje, falando em termos ambientais, o que mudou? De lá para cá, o que você notou aqui na cidade? A gente tem, sim, um acréscimo de área verde na cidade. Teve melhorias, por um lado, na área ambiental, a consciência ambiental melhorou, né? E as pessoas estão mais engajadas, que inclusive as empresas hoje em dia, né, as grandes corporações, elas têm que apresentar o seu balanço, né, socioambiental, enfim. O público, o consumidor, ele está mais crítico e ele está mais exigente também. Importante. Mas nós temos um outro lado que faz parte dessa mesma moeda, que é o outro lado, é que o consumo aumentou muito, né? Especialmente de plásticos, enfim, garrafas PET. Então você tem, assim, às vezes no final do dia, numa praia lotada, você tem uma quantidade de lixo absurdo. Isso é fruto de um descuido, né? De um desleixo. Mas, acima de tudo, de um padrão de consumo que é de todas as grandes cidades, né? Assim, o desenvolvimento, que assim, hoje em dia é um padrão, basicamente, né? Ganhamos, então, por um lado, em cobertura vegetal, em unidades de conservação, em recuperação, em RPPNs, mas, por outro lado, temos aí um padrão de consumo que é extremamente danoso para o meio ambiente, agressivo, e que só se resolve com a mudança do padrão de consumo e com a consciência ambiental, portanto. Ô Sávio, e esse lugar aqui? A gente, quando estava vindo para cá, você contou uma história interessante aqui do
de como era isso aqui antigamente? Pode falar. Isso aqui antigamente, né, a Praia Vermelha era uma grande fortaleza. Essa praia não era frequentada, não podia ser frequentada, né? E essa fortaleza foi derrubada aí muito tempo atrás. As melhores coisas da vida são... Esse projeto está num estágio, vamos dizer assim, bom. O que a gente faz hoje, nesses mutirões, por exemplo, é o enriquecimento de espécies, plantio de enriquecimento de espécies, que é um trabalho importante também, mas que já é num estágio diferente, no segundo estágio. E Sávio, me diz aí, o que você está lendo? Olha, eu estou lendo o livro agora maravilhoso do André Trigueiro, já é o segundo volume, Mundo Sustentável. É uma coletânea de artigos do André Trigueiro sobre o meio ambiente, assuntos em geral ligados, né, ao meio ambiente, o consumo consciente, né? E ele tem também aqui alguns convidados que participam. E é um livro bem interessante porque ele aborda os aspectos mais variados do chamado meio ambiente, né? Esse meio em que a gente vive e que, enfim, envolve tanta coisa, né? Especialmente aí, que a gente poderia destacar, o padrão de consumo. Sim, estamos consumindo mais e somos mais sofisticados hoje em dia, né? Mais Exatamente. Exigentes, né? Mais exigentes, e a gente tem também, claro, né, agregado a isso, talvez o motor disso, seja também o desenvolvimento tecnológico, né? Porque hoje você tem um carro deste ano, por exemplo, com alguns acessórios, alguns itens, né? Exatamente, de tecnologia. O modelo do ano seguinte já traz, né, outros itens, por exemplo, assim como os eletrodomésticos, a mesma coisa, né? Então, a questão do lixo hoje em dia, ela é realmente um dos maiores, assim, problemas que nós enfrentamos e que a gente está aprendendo como lidar com isso, né? O Japão, por exemplo, a Europa em geral, já tem vamos dizer assim, um modelo para isso, né? Em que a reciclagem já atinge aí na faixa de 90%, eles querem chegar a 100%. Nós aqui estamos engatinhando com isso, né? Por exemplo, com as garrafas latas, né? Não, as latas, né, de metal, de cerveja, por exemplo, né? Que o nosso índice de reciclagem é bom, porque nós temos os catadores de rua, né? Que vivem disso e sobrevivem disso. Mas se fosse depender realmente de usinas de reciclagem pura e simplesmente, nós não teríamos esse padrão, esse índice, né, de reaproveitamento. E assim de uma forma geral, né? Mas essa questão ambiental também passa pela questão de educação, né? De um processo de um investimento também na educação do povo para que haja mais consciência, que haja mais participação e que as coisas tenham soluções, que para tudo há solução, né? E o que você acha disso? Exatamente. A educação em geral, né, ela é realmente a base de tudo, né? E nessa área ambiental, mais ainda, né? Porque além de você, digamos assim, em termos de educação, além de você ter a sua formação básica, né, você também tem uma visão mais ampla. Porque entender que nós fazemos parte desse meio ambiente e que nós somos os agentes mais importantes. Porque nós, como os seres aí do topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, né, na natureza, a nossa responsabilidade é muito maior, né? Tanto em termos de preservação, quanto em termos de recuperação, quanto de limpeza, reciclagem e, como no caso, por exemplo, dos rios, lagoas, mares, né? Enfim, não degradar para que a gente tenha isso no futuro, para as nossas gerações seguintes, nossos filhos e nossos netos, né? É importante que as pessoas tenham noção que o ser humano faz parte do meio ambiente, né? Não é uma coisa desligada da nossa vida, que quando a pessoa vive em cidade, parece que existem dois mundos, né? O seu mundo da cidade e o meio ambiente, né? É pensar num ambiente como você parte do ambiente e poder participar para resolver todos esses problemas, não é isso? Exatamente. E se você considerar, por exemplo, dentro dessa dicotomia que você falou, né, a cidade,
e a natureza, as pessoas têm muito essa dicotomia mesmo, né? A natureza lá e nós aqui na cidade, ou a natureza lá e eu aqui. Na verdade, isso é uma falácia, né? É uma dicotomia que nunca deveria existir, porque se nós temos água aqui na cidade para beber, para nos banhar, para todas as nossas necessidades, é porque nós temos as unidades de conservação, é porque nós temos a floresta, é porque nós temos essas áreas protegidas. Elas são fundamentais para que nós tenhamos água, como eu disse, por exemplo, né? Nós temos hoje, em algumas partes do oceano, ilhas de lixo. Sim. Ilhas, realmente assim, uma área gigantesca as correntes marítimas vão conduzindo esses lixos, né? Plásticos e outras peças que boiam, né? E enfim, imagine isso, é uma coisa, os navios têm que desviar, né, porque não tem como passar por ali, né? Essa dicotomia, ela é uma grande falácia, né? Não existe o homem aqui e a natureza lá, a cidade aqui, a natureza lá, a tecnologia aqui e a natureza lá. Fazemos parte de um mesmo contexto, fazer essa integração, preservar, para que as futuras gerações tenham e possam usufruir da natureza e que nós possamos continuar tendo água, tendo, né, o benefício da natureza para que a nossa espécie possa ser sustentável também no futuro. E voltando àquela questão do lixo, né, não existe essa coisa de jogar fora, né, porque o lixo você só desloca o lixo de lugar. Exatamente. Né? Então quando a pessoa pensa, jogou fora, ela tirou da onde o lixo estava e colocou em outro lugar. E esse lixo jogado em outro lugar, ele vai causar danos ao lugar onde ele está, vai poluir, etc. Então, esse conceito de jogar fora, parece que a gente se livrou de um problema, né? Jogou fora. Exatamente. Acabou Mas o problema. É isso que você falou mesmo, você só deslocou, né? Porque o planeta é um só. Né? Exatamente. Não existe essa possibilidade de você jogar fora, né? Exatamente. Está jogando no próprio planeta, né? Tá poluindo, prejudicando, né? Causando dano ao próprio planeta. Então, realmente, assim, é exatamente isso. Não existe o jogar fora. O que nós temos que reaprender ou aprender é reciclar, reutilizar, né? Enfim, dar esse uso sustentável ao nosso padrão de consumo, ao que sobra do nosso consumo, né? Sim. E acima de tudo, né, reduzir, né? Sair desse padrão de consumo agressivo com o meio ambiente, porque os recursos naturais, obviamente, são finitos. Sim. Eles não são infinitos. Nós precisamos aprender a entender isso, né? E o que vai mudar realmente essa história é a redução do padrão de consumo, né? O consumo consciente e para que o planeta se torne, né, sustentável e que nossas futuras gerações possam usufruir desses recursos. Sávio, obrigado por você fazer algo tão positivo pelo Rio. Obrigado. É um prazer. Contar estrelas, beber água, beijar, ir à praia só pra ver o mar, dormir mais um pouquinho antes de acordar, andar a pé sem pressa de chegar.